Olá, caro aluno, olá, caro tutor. Um enorme prazer estar começando com vocês mais um semestre. Sou o professor Regis Garcia e nós trabalharemos juntos na disciplina de contabilidade aplicada à administração. Nós, mais uma vez, teremos um semestre de muito trabalho, com certeza, de muitos desafios, mas certamente terminaremos com bastante êxito, como sempre o fazemos, ok? Vamos conhecer alguns aspectos da nossa disciplina, da nossa aula de hoje. Vejam aí a temática da nossa primeira aula, que é a introdução à contabilidade. E um resumo da nossa aula, que compreende em termos de competências os aspectos estruturais e conceituais do patrimônio. Porém, além de vermos e estudarmos os aspectos estruturais e conceituais, nós também estudaremos a dinâmica patrimonial, que é algo muito importante no sentido de compreendermos como a contabilidade evidencia a situação patrimonial. E além disso, a elaboração das demonstrações contábeis fecha esse ciclo, de conhecimento sobre os aspectos da contabilidade. Nessa aula especificamente, nós teremos a oportunidade de ver uma introdução sobre a contabilidade, alguns aspectos do seu surgimento e evolução. Vamos rever alguns aspectos dos princípios contábeis, alguns certamente vocês já conhecem, outros estaremos conhecendo a partir de hoje. E também vamos, à medida do possível, orientá-los na compreensão de como esses conceitos, de como esses aspectos teóricos que nós vamos estudar são aplicados nas demonstrações financeiras, que na verdade é o produto final da contabilidade. Tudo bem? Já sabendo agora dos conceitos que nós veremos, dos aspectos sobre a contabilidade, podemos começar o nosso trabalho a partir de algumas reflexões. Vejam aí. Nós sabemos qual a importância da contabilidade para a administração das empresas? Por que nós devemos estudar essa disciplina? São algumas reflexões importantes que nós fazemos. Vamos procurar aprofundar alguns conhecimentos acerca da contabilidade e dessa forma construirmos aí uma opinião, sobre o papel da contabilidade nesse contexto da administração. O que eu posso adiantar para vocês é que, assim como a administração necessita de informações para apoiar o processo de tomada de decisão, no processo de gestão das organizações, a contabilidade ela está como parceira da administração à medida com que ela controla o patrimônio das entidades e fornece informações que apoiam esses processos de decisão. É nesse sentido que nós vemos a contabilidade como uma parceira, como uma das áreas integrantes dos processos de gestão das organizações. Tudo bem? Nós vamos ver o nosso vídeo de abertura da aula de hoje e já voltamos com os conteúdos sobre a contabilidade. Olá, nós estamos começando a primeira unidade de contabilidade. Ao longo dessa unidade, você vai compreender e se familiarizar com os fundamentos dessa ciência. Além de uma introdução básica sobre contabilidade, em cada sessão nós vamos ver os conceitos de patrimônio, demonstrações financeiras e contas patrimoniais. Você ainda vai ter a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre análise patrimonial, demonstrações contábeis e partidas dobradas. Então, vamos começar? Antes de mais nada, é importante lembrarmos que contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Em outras palavras, essa é uma ciência que busca coletar, registrar, interpretar e resumir dados, informações e fenômenos que afetem o patrimônio.
Podemos entender patrimônio nesse sentido, como o conjunto de 3 elementos básicos: bens, direitos e obrigações. Os bens são as coisas úteis que são capazes de atender a empresa. Nesse caso, nós temos os bens tangíveis, que têm forma física palpável, como veículos, imóveis, estoques e máquinas. E os bens intangíveis, ou não palpáveis, como as marcas e patentes. Já os direitos são os bens que pertencem à empresa, porém não estão em poder dela. Um exemplo disso é o dinheiro na conta corrente bancária. E as obrigações são, de certa forma, o inverso dos direitos. São os bens em poder da empresa que pertencem a terceiros. Um exemplo de obrigação é o pagamento de um empréstimo, por exemplo. O responsável pelo trabalho contábil, como você já sabe, é o contador, que pode atuar tanto para pessoas físicas quanto para entidades ou empresas. Mas podemos dizer que são as empresas que realmente precisam do trabalho contábil, não só para sobreviver, como também para crescer. Para ter uma ideia melhor de como isso funciona, vamos ver na prática. Como a contabilidade se articula dentro de uma empresa? Confira aí. Se você ainda imagina o departamento de contabilidade como um lugar parado, burocrático e com pilhas e pilhas de papéis, é melhor rever os seus conceitos. Hoje ele não é mais assim. Ele é um departamento ativo que atende a empresa em um todo. A contabilidade não está limitada a calcular apenas lucros ou prejuízos, como muitos pensam. Ela está dentro de quase todos os setores das organizações e desde a compra de uma única cadeira ou até um investimento milionário, passam pelo setor de contabilidade. É de responsabilidade do contador coletar, registrar e resumir os dados de todas as atividades que, de alguma maneira, possam afetar o patrimônio, que é formado pelos bens, direitos e obrigações da empresa. No dia a dia, nós temos que atender a administração de uma forma rápida e assertiva, para a administração ter as tomadas das decisões através dos nossos relatórios. Nós atendemos os nossos clientes externos que nos procuram para que sanar algumas dúvidas tributárias de acordo com a nossa atividade. Temos também que atender os nossos clientes internos, que são os nossos colegas de trabalho. Os balanços com os resultados da empresa produzidos pelos contadores são balizadores importantes também na administração e ajudam os gestores na hora de tomar as decisões. Mas o fundamental para nós na contabilidade, para tomar a decisão, é que nós fazemos a nossa reunião de resultados baseados nos dados contábeis. Para garantir a sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo, é preciso que os princípios da contabilidade sejam seguidos, já que uma má gestão contábil pode levar uma empresa à falência. Os eventos que circundam uma má gestão contábil, eles são basicamente a catástrofe para uma empresa. Então, desde o investimento mal feito, por conta de uma informação errada, desde um descredenciamento nosso em linhas de financiamento de crédito, em bancos, não é o caso, mas das grandes empresas é o caso, desde uma criação errada de um novo departamento que pode ser extinguido no dia seguinte, até a insolvência da empresa, ao perceber que todos os dados que estão lá são dados errôneos. Tudo que você faz vai para o resultado final do exercício. Então, toda empresa, no seu dia a dia, tem um reflexo lá na contabilidade. O papel que o pessoal gasta, o reflexo vai aparecer lá na contabilidade. Tem condição do administrador mensurar toda a sua despesa, aonde se gastou mais, aonde se gastou menos, o que aconteceu através dos relatórios da contabilidade. A contabilidade é a alma da empresa em questão de registros de atos e fatos. Viu só? Você já pensou na importância que a contabilidade tem no nosso dia a dia? Se levarmos em conta a quantidade de empresas que movimentam a economia do nosso país? É bom lembrar também que no Brasil, por lei, todas as empresas devem manter algum tipo de contabilidade, o que deixa nosso tema ainda mais importante. E é justamente dentro do contexto empresarial que se encaixa a SR dessa unidade. Para aprofundar nossos conhecimentos nessa SR, vamos acompanhar o analista contábil Carlos, contratado pela empresa Alfa, que atua no setor químico há mais de 15 anos e enfrenta as turbulências do cenário financeiro com queda de seus números no último trimestre. Ao longo das 4 SPs da unidade, vamos ajudar Carlos a explicar aos seus gestores a influência da contabilidade na melhoria dos números da empresa,
Calcular e regularizar o patrimônio líquido da Alfa. Apresentar um demonstrativo patrimonial e financeiro do mês vigente, apurando o resultado patrimonial e emitindo um relatório simples. E, por fim, fazer um novo balanço patrimonial, apurando os novos saldos das contas contábeis patrimoniais. Lembre-se que essa vai ser uma ótima oportunidade para praticar e aplicar toda a teoria da unidade em uma situação do cotidiano profissional. Muito bem, agora é a sua vez. Acesse o livro didático, as web-aulas e todo o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não deixe também de acessar as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima! Os conhecimentos prévios necessários para que nós acompanhemos os conceitos de contabilidade são muito importantes. Quais são eles? Vejam no quadro os conhecimentos de matemática e também de contabilidade. São necessários para nós compreendermos os conceitos que nós veremos na nossa aula. A matemática, ela contribui com a contabilidade ao fornecer os ferramentais necessários para lidar com os aspectos quantitativos do patrimônio das organizações. E aqui eu destacaria principalmente quando estamos falando de análise patrimonial. Por quê? Porque na análise patrimonial nós calculamos índices, quocientes, que são importantes e que utilizam-se dos ferramentais da contabilidade no sentido de tomada de decisão principalmente. E a própria contabilidade, ela traz recursos, ela traz mecanismos ao contador e ao administrador de empresas, no sentido de que por meio desses mecanismos, por meio desses ferramentais, ele consiga controlar adequadamente o patrimônio das entidades. Além desses aspectos que são importantes, nós também temos a necessidade do conhecimento de outras áreas, principalmente quando eu falo de macroeconomia, por exemplo, de mercado. É importante os conhecimentos da economia para ajudar a empresa a se posicionar melhor nesses contextos dinâmicos que nós enfrentamos todos os dias. Então, o contador, o administrador de empresa necessita desses conhecimentos mais amplos também, além desses que eu citei para vocês, ok? Vamos conhecer a nossa situação da realidade, né, profissional, que é a nossa SRP. Vamos conhecer a empresa Alfa. No vídeo já foi feita uma introdução a respeito dela, mas podemos reforçar aqui algumas informações, como por exemplo, a empresa Alfa atua no setor químico há mais de 15 anos. Então, uma empresa que já está relativamente amadurecida no mercado. Ela fatura, em termos médios, R$ 850 mil. Porém, a Alfa, assim como outras empresas do setor, no mercado onde ela atua, né, está enfrentando algumas turbulências no cenário financeiro. E essas turbulências estão prejudicando o andamento da empresa. Daí, o desafio para resolver esses problemas. Houve a contratação de um analista contábil que pretende colaborar na solução desses problemas apontados pela empresa. Carlos, que foi o analista contratado, ele pretende analisar a queda dos números e tentar, por meio de uma melhor organização e controle patrimonial, mecanismos que ajudem a empresa a reverter, a tornar os números que hoje são negativos como números positivos. E é assim que nós começamos o nosso trabalho a partir da análise das situações problema. Vamos começar pela primeira situação problema. Olá,
Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem. Vamos diretamente para a nossa situação problema, então. A Alfa não vem aplicando os princípios contábeis. Isso faz com que haja distorção do regime de competência. Nós vamos estudar quais são os princípios, entender melhor cada um deles e ajudar a Carlos a explicar aos seus gestores a influência da contabilidade para a melhoria dos números da empresa. Esse é o nosso desafio na primeira situação problema. Claro que nós vamos, a partir da compreensão dos princípios, entender a importância dos mesmos na gestão das organizações. E isso é o que Carlos vai fazer, orientando os seus gestores, orientando os diretores da empresa de qual o melhor modo, qual a melhor forma de se gerir o patrimônio da Alfa, né, da empresa Alfa especificamente. Vamos conhecer então a situação que Carlos vai lidar a partir dos conceitos que ele necessita para resolver os problemas da empresa, começando aqui pelos princípios contábeis. Os princípios contábeis, eles auxiliam as organizações a cumprirem adequadamente a legislação contábil do país. Então, se nós olharmos para a atividade de qualquer profissional, nós veremos que elas possuem regras, normas, métodos. A contabilidade não é diferente e a atividade contábil se baseia nos princípios de contabilidade. Uma empresa que porventura não respeite esses princípios, ela está incorrendo em problemas que automaticamente prejudicará a consistência da contabilidade. Além disso, ela está sujeita a uma autuação fiscal, a ter problemas também com a legislação. Como vocês puderam observar, a inobservância dos princípios de contabilidade, ela causa dois principais problemas. Primeiro, a própria consistência das informações geradas pela contabilidade e o segundo, a possibilidade de autuação fiscal. Por quê? Porque a legislação exige o respeito aos princípios de contabilidade, em especial, que é a nossa situação problema 1, o princípio da competência, que determina que nós devemos registrar os fatos contábeis por meio do regime de competência. Tá, ok? Vamos conhecer os princípios? Vejam aí. O primeiro princípio é o denominado princípio da entidade. O que o princípio da entidade determina? Determina, primeiramente, que o patrimônio é o objeto da contabilidade. Então, o patrimônio, ele reafirma, né, o patrimônio como o objeto da contabilidade e ele separa, exige que seja separado o patrimônio da pessoa física do patrimônio da pessoa jurídica, ou seja,
a independência de patrimônios. Além de reconhecer o patrimônio como objeto de contabilidade, o princípio da entidade, então, reconhece a segregação, a separação dos patrimônios das pessoas físicas em relação ao patrimônio da empresa que elas formam. O segundo princípio, conhecido como princípio da continuidade, ele determina que nos julgamentos feitos pelos contadores, nos registros contábeis, eles devem respeitar a vida da empresa, a previsão de existência da empresa. E, nesse caso, sempre deverá considerar o contador que a empresa nasceu para ser perene. Ela não tem uma data definida para o seu encerramento, ou seja, quando eu estiver fazendo um registro contábil, eu devo partir do pressuposto que a empresa existirá no futuro. Isso é o princípio da continuidade. Um outro princípio é o da oportunidade. O princípio da oportunidade, ele tem relação com a tempestividade, ou seja, o aspecto de tempo no registro dos fatos contábeis. Se eu tenho uma razoável certeza da ocorrência, por exemplo, de uma contingência, o momento oportuno, daí o termo oportunidade, de registro é hoje, uma vez que eu já tenho essa razoável certeza de ocorrência dessa contingência. Irei fazer, portanto, uma provisão para a mesma hoje, reconhecendo o evento futuro. Esse é o princípio da oportunidade. O princípio do registro pelo valor original, ele diz respeito ao aspecto de valor, ou seja, eu devo registrar os fatos contábeis relacionados às aquisições de bens e direitos, respeitando sempre o valor negociado na data da aquisição. E esse valor permanecerá intacto ao longo da vida útil do bem, ao longo do tempo de realização, da pré-realização do direito. Então, o valor desse bem ou direito, ele vai se manter intacto na contabilidade. O regime da competência, o princípio da competência, ele estabelece que a contabilidade deve utilizar o regime de competência para registro dos fatos contábeis, ou seja, eu devo confrontar as receitas, custos e despesas sempre dentro do exercício social a que elas pertencem, que essas contas pertencem. Independentemente de ter havido já o recebimento ou o pagamento desses elementos. E o princípio da prudência, ele diz respeito, como o próprio nome sugere, ao fato de que o contador, no momento em que está tomando uma decisão, por exemplo, de valoração, de estimativa, de determinação de valor de um determinado elemento, que ele respeite a prudência no sentido de, havendo duas possibilidades de valores para você considerar, ele deve optar sempre por aquela que resulte no menor patrimônio líquido, sobre aquele que resulte no menor valor para o capital próprio da organização. Isso tem uma explicação. Quando o investidor ele vai inverter recursos em prol da empresa, ele faz uma análise certamente patrimonial para verificar a viabilidade daquele investimento ou não. Nesse ponto, o investidor ele verá quanto vale o valor líquido da empresa analisando o seu patrimônio líquido. E, claro, se o contador tinha algumas dúvidas ou algumas opções de valorização de elementos, é mais interessante para esse investidor que ele tenha optado por um valor menor para esse patrimônio líquido. Por quê? Que seja a surpresa, no caso de uma possibilidade de alteração ou de erro, para cima e não para baixo. Que ele olhe para o patrimônio e saiba que ali ele está com um valor correto, esse é o mais importante,
mas que se houver algum tipo de possibilidade de variação, que seja para cima e não para baixo. Ele olhar para um patrimônio líquido superavaliado, que depois vale menos. Tá certo? Continuemos. Os dois regimes de contabilização são o regime de caixa e o regime de competência. Vamos olhar primeiro para o regime de caixa. Ele é o regime que determina que as receitas, custos, despesas e outros registros feitos pela contabilidade é feito quando do recebimento ou pagamento desses elementos. Esse é o regime de caixa. Porém, eu não devo utilizar o regime de caixa por força da própria legislação e do princípio contábil da competência, que diz que eu devo registrar as receitas, custos e despesas sempre de acordo com a verdadeira ocorrência, independentemente de terem sido recebidos ou não recebidos. Tá certo? Então vejam que a diferença entre o regime de competência e o regime de caixa está justamente no aspecto de que o regime de caixa respeita os pagamentos e recebimentos, enquanto que o regime de competência respeita a verdadeira data da ocorrência da receita, do custo e das despesas. Vejam na teoria dos dois regimes esses aspectos que eu acabei de comentar. O regime de competência é o regime pelo qual o resultado é apurado pelo confronto entre as receitas e as despesas incorridas durante o exercício social, tá certo? Então, se elas ocorreram, se elas aconteceram dentro desse exercício social, é nele que eu faço o registro, respeitando assim o regime de competência. E o regime de caixa, ele determina que o resultado seria apurado pelo confronto entre os recebimentos e os pagamentos no decorrer do período administrativo. Lembrando sempre que o regime de competência é o regime pelo qual a contabilidade deve efetuar os registros dos fatos contábeis. Combinado? Sendo agora mais claro, ou estando mais claro para nós o conceito do que é o princípio contábil, para que ele serve, nós podemos agora, principalmente o de competência, né, que é o que está fazendo está baseando ou balizando a nossa SP1, a situação problema 1, vamos caminhar para a solução da situação problema. Eu tenho uma pergunta, né, explicar sobre o balanço patrimonial, explicar melhor, né, sobre o balanço patrimonial. Na verdade, a gente ainda não está discutindo o balanço patrimonial. Nós teremos a oportunidade de discutir o balanço patrimonial mais no final da nossa aula de hoje, mas principalmente na aula que vem, quando o assunto nós começaremos, né, discutindo as estruturas do patrimônio e das demonstrações contábeis, tá bom? Então, assim, eu não vou explicar agora sobre o balanço patrimonial, porque a gente vai acabar misturando os conceitos, uma vez que agora, nessa situação problema, a gente está focado nos princípios contábeis, tá bom? Obrigado aí pela pergunta, mas nós vamos sim, não só explicar, como nos aprofundarmos nesse demonstrativo. Obrigado aí pela participação. Vamos em frente, vamos para a solução da nossa situação problema agora. Vejamos lá. Então, resolvendo a situação problema, as empresas, primeiramente, devem conhecer e seguir os princípios contábeis. As empresas precisam seguir corretamente o regime de contabilidade e, nesse caso, nós vimos que o regime de competência é o regime exigido para o trabalho do contador. Os regimes de contabilidade, como nós vimos, se não forem aplicados, poderão incorrer em dois problemas. E Carlos explicará isso aos diretores da empresa, explicando principalmente que a inobservância do princípio contábil, principalmente o de competência, que é o que ele observou como problema na empresa Alfa, trará consequências para a empresa. E é necessário, portanto, que nós façamos as correções necessárias. Por isso, chegamos na segunda situação problema e também iremos solucioná-la.
ajudando o Carlos a resolver os problemas da empresa Alfa. Vamos ver? Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos então conhecer a segunda situação-problema. Vamos em frente. Carlos tem agora um novo desafio. Analisar o patrimônio da empresa Alfa para regularização dos registros contábeis. Carlos, portanto, precisará dar os primeiros passos na compreensão sobre como se organiza o patrimônio das organizações, das empresas, das entidades, para ajudá-las a melhor entender a sua situação patrimonial. Para que a gente possa ajudar Carlos nesse desafio, nós vamos estudar o patrimônio das organizações, de uma forma geral, o ativo e o passivo, como sendo os grupos de contas que servem para registros dos bens, direitos e obrigações, e principalmente entenderemos as situações líquidas, pois apenas compreendendo a estrutura do patrimônio é que nós vamos poder analisá-lo, tá certo? Então aqui, na segunda situação-problema, nós começamos a dar os primeiros passos relacionados à compreensão das demonstrações financeiras. Aliás, tivemos uma pergunta agora há pouco sobre o balanço. Eu pediria que os alunos que estiverem em dúvida sobre o balanço comecem, a partir desse momento, a conhecer de forma mais profunda o patrimônio. Porque o patrimônio organizado na forma do balanço, ele está pronto para ser analisado e é o que Carlos vai fazer nessa situação-problema. Então, vamos prestar bastante atenção justamente nesse ponto específico da estrutura patrimonial. Vamos então em frente? Vejamos lá. Primeiramente, Carlos se deparou com uma lista de contas com os seus respectivos saldos que está apresentada aqui para nós. Por exemplo, Carlos identificou que no caixa da empresa, haviam R$10.000 em termos de valores. Lá na conta bancária, a partir do extrato tirado no banco, observou-se que o saldo equivalia a R$20.000. Os estoques da empresa, avaliados por Carlos, totalizavam R$40.000. As máquinas e equipamentos que a empresa possuía totalizavam aí R$50.000. E assim, as demais contas, como terrenos, R$85.000, os empréstimos, R$45.000, fornecedores, R$60.000 e salários a pagar, ou seja, que a empresa devia para os funcionários, de R$30.000. Aqui nós já temos um aspecto bastante importante tratado pela contabilidade, que é a possibilidade de nós encontrarmos os saldos das respectivas contas. Nós teremos oportunidade de entender depois o que são as contas contábeis, mas aqui nós já temos um primeiro contato com elas, ou seja, as contas são os elementos que representam aí o patrimônio, como Carlos identificou a partir dessa listagem de saldos. Agora, quais são os elementos que compõem o patrimônio? Vejam aí no próximo quadro. São os 3 elementos que estão aqui apresentados. Vejam, o patrimônio das organizações representa o conjunto de bens, de direitos e de
obrigações. Bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos, como nós podemos presumir, são elementos de caráter positivo, não é verdade? Olha, são aspectos positivos. Vamos imaginar nós, pessoas físicas, independentemente de estarmos discutindo a contabilidade, por exemplo, de uma pessoa jurídica, de uma empresa, nós sabemos que nós podemos usar aí a metáfora, né, da nossa própria situação para entender melhor a contabilidade e a sua atuação. Então, quais os bens que você, que eu, possuímos normalmente na nossa vida? Bem, nós temos aqui veículos, nós temos terrenos, nós temos casa, nós temos roupa, nós temos uma certa quantia em dinheiro, nós temos móveis nas nossas casas. Todos esses elementos representam os nossos bens. Quando nós, por exemplo, emprestamos um dinheiro para um amigo, nós ficamos com um direito em relação a esse nosso amigo, um empréstimo a receber, tá certo? Então, um exemplo de direito que nós possuímos. Mas o patrimônio não é formado apenas de elementos positivos. Nós temos os elementos negativos, as denominadas obrigações, que é o inverso do direito, ou seja, quando nós pegamos uma certa quantia emprestada do banco, por exemplo, nós passamos a ser devedores desse banco. Nós temos obrigações junto a esse banco. Portanto, esse valor em relação ao nosso patrimônio, ele é negativo, né? Ele tem efeito negativo no nosso patrimônio, ele diminui o nosso patrimônio líquido, o que sobraria do nosso patrimônio em termos líquidos, tá certo? Então esses são os elementos patrimoniais na empresa, funciona exatamente da mesma forma. Sendo agora mais claro para nós a estrutura do patrimônio, nós podemos avançar nos conceitos dos grupos que formam esse patrimônio. Olha aí. O ativo, ele é o grupo, ele é a denominação do grupo patrimonial que contempla os elementos positivos do patrimônio. Então, ele seria o conjunto dos bens, direitos, portanto, elementos positivos do patrimônio e que proporcionam ganho, eles geram ganho para a empresa, não é verdade? O estoque que você tem lá no ativo, por exemplo, ao ser vendido, gera ganho, ele vai gerar riqueza, tá certo? Um exemplo de uma conta participante do ativo é o contas a receber. Ele é um crédito que a empresa tem em relação a alguém que deve para a empresa, tá certo? É um valor a receber. Já o passivo, ele representa o lado negativo, ou seja, ele representa o conjunto das obrigações que a empresa tem para honrar junto a terceiros. Ela tem dívida com fornecedores, ela tem dívida com bancos, ela tem dívida com funcionários, ela tem dívida com governos. Esses itens, eles são itens negativos do patrimônio, né? Vamos corrigir aqui, que erroneamente está a palavra positivo aqui, não, mas eles são negativos, como nós já falamos. Exemplo, o contas a pagar. O contas a pagar, ele é um representante aí das obrigações, das dívidas que a empresa possui. Se vocês observaram, então nós temos os bens e direitos que compõem o ativo e nós temos as obrigações que compõem o passivo, o lado negativo. Já podemos aí ter uma ideia, né, de que para encontrar o patrimônio líquido que sobra, eu teria que tirar dos elementos positivos os elementos negativos. Mas nós vamos ver isso mais detalhadamente. Vamos em frente. Nós temos a figura ainda do capital. Nós chamamos de capital, no conceito do patrimônio das organizações,
o conjunto de recursos que estão disponíveis, postos à disposição da empresa. Seja o capital de terceiros, ou seja, bancos, fornecedores, próprio funcionário que executa o seu trabalho e espera alguns dias para receber, na verdade, ou dos proprietários, o que seria o próprio capital da empresa, né? Seja um ou outro, são recursos disponíveis, recursos colocados à disposição da organização. Nós temos alguns conceitos de capital importantes. Por exemplo, o conceito de capital social. O capital social, ele compreende o valor que os sócios disseram em contrato, disseram na ata de constituição da empresa, no caso de uma sociedade anônima, que vão entregar para a empresa. É o capital prometido pelos sócios. É o valor que constitui, que dá base ao patrimônio da organização pelos sócios. Ele é sinônimo, o patrimônio líquido, né? Tem o capital social e tem outras contas que a ele pertencem, que nós também podemos chamar de capital próprio, ou seja, é o capital da própria organização, é o capital que pertence a ela. Em contrapartida, o capital que nós utilizamos de outras partes, que não o capital próprio, é o chamado capital de terceiros. Nós temos ainda o capital realizado. O capital realizado, ele significa o valor que o sócio já integralizou do capital social. Então, o capital realizado tem a ver com capital social. Por exemplo, o sócio prometeu que entregaria 100 mil reais para a organização e ele já entregou, por exemplo, 50 mil. Então, o capital social é de 100 mil reais, o capital realizado nesse momento é de 50 mil reais. E os outros 50 que sobram ou que estão faltando para os sócios integralizarem? Esses são chamados de capital a realizar. Capital a realizar, que também tem relação aqui com capital social, tá certo? Então são conceitos importantes e que estão aí relacionados com o patrimônio das organizações, tá certo? Além desses aspectos relevantes da estrutura patrimonial, nós também precisamos conhecer as situações líquidas, as situações que são apuradas a partir desse ativo, desse passivo. Vamos em frente. Nós temos alguns tipos de situação líquida. Quando o ativo, que é a parte positiva, é maior do que o passivo, que é a parte negativa, obviamente eu tenho uma situação positiva. Quando ocorre o inverso, ou seja, o ativo ele é menor do que o passivo, nesse caso eu tenho uma situação líquida negativa. Basta eu retirar dos bens e direitos as obrigações e o valor dar negativo, que eu estou falando, portanto, de uma situação líquida negativa. Em contrapartida, se as situações, se o ativo e o passivo forem iguais, a conta, né, o resultado dessa equação dá zero, portanto, é conhecida como situação líquida neutra. Essas três situações são as mais comuns, né? A positiva, a negativa e a neutra. Agora, eu tenho outras situações menos comuns, que é a situação plena, ativo igual a patrimônio líquido, e a inexistência de ativos, quando o passivo é igual ao patrimônio líquido. Mas são situações teóricas, porque na prática isso dificilmente aconteceria, né? O mais comum é que o patrimônio ou a situação líquida seja positivo, negativo ou às vezes até mesmo neutra, né? Por alguma situação, tá bom? Vamos em frente? Solucionar a nossa situação problema. Resolvendo a situação problema. Vamos voltar ao caso da empresa Alfa. Nós vamos auxiliar Carlos a fazer os seguintes passos, né? Primeiramente, ele vai ter que selecionar as contas do ativo,
selecionar as contas do passivo e selecionar as contas do patrimônio líquido. Uma vez selecionadas essas contas, eu consigo apurar a situação líquida da empresa alfa, tá certo? Então agora nós já temos condições de separar as contas em bens, direitos e obrigações e apurar a situação líquida. Podemos atualizar o patrimônio líquido da empresa alfa, se forem identificados alguns registros não contabilizados, e determinar a situação líquida da empresa, se ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é neutra, tá certo? Esse é o desafio que vocês têm na situação constante do nosso material didático. É só colocar a mão na massa aí e ajudar Carlos nesse sentido, tá bom? Sendo assim, uma vez solucionadas as duas primeiras situações problemas, vamos para a terceira situação problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos então conhecer a nossa terceira situação problema. Até agora, nós vimos algumas regularizações, atualizações que Carlos está fazendo na empresa alfa, baseado aí nos conhecimentos sobre os princípios de contabilidade, sobre a estrutura do patrimônio. Bem, agora a ideia é ajudar Carlos a organizar os saldos das contas contábeis. Mas o que é isso, né? O que são as contas contábeis? Então, nós vamos ter a oportunidade de estudar as contas contábeis e ver como organizar corretamente essas contas. É isso que Carlos irá executar com a nossa ajuda, tá tudo bem? Como eu disse para vocês anteriormente, quando nós tínhamos na primeira situação um problema, aquela lista de contas que Carlos identificou na empresa alfa, na verdade, nós já tínhamos um primeiro contato ali com as contas contábeis. O que são as contas contábeis? As contas contábeis, elas são o nome que nós damos para os elementos do patrimônio. Ou seja, eu não vou dizer em um momento em que eu pago, por exemplo, uma determinada despesa, que eu estou pagando dinheiro contra a despesa. Não seria correto, né, nós utilizarmos essa expressão, o nome do dinheiro, como representante do que está acontecendo. Para isso, nós usamos uma conta que dá nome para o dinheiro dentro da empresa, que representa o elemento dinheiro dentro do patrimônio. É o caso da conta caixa. Então, a conta caixa é o nome que nós damos para o dinheiro que está dentro do patrimônio da organização. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu tenho um mouse de um computador, eu tenho um teclado de um computador, eu tenho o monitor de um computador. Eu não devo registrar, por exemplo, monitor contra bancos, né? Não, eu vou registrar o monitor, o teclado, o mouse e os outros aspectos, os outros elementos que compõem o computador em uma conta, que denominada, por exemplo, de computadores e periféricos, onde nessa conta eu conseguirei registrar todos os elementos relacionados ao computador. Entendido? Mas vamos em frente, ver como essas contas são organizadas na contabilidade. Vamos lá. Nós já falamos na situação problema anterior que os elementos que compõem o patrimônio são os bens, direitos e obrigações. Os bens e direitos, que representam os elementos positivos, são organizados em um grupo denominado de
ativo. Portanto, o ativo é o conjunto de bens e direitos da empresa. Eles são positivos em relação ao patrimônio, porque proporcionam ganho para a organização. Que contas eu teria no ativo e que representariam esses bens e direitos? Então, estão aqui alguns exemplos. A conta caixa, que nós citamos ainda há pouco, que é a conta que representa o dinheiro disponível no patrimônio da organização. As contas a receber, que representam os valores que a empresa tem a receber de terceiros. O estoque de produtos acabados, que contemplará os produtos que a empresa fabricou, que já estão prontos para serem comercializados. A conta máquinas e equipamentos, que servirá para registro de todos os equipamentos, maquinários utilizados pela organização na sua operação. Os prédios próprios, as edificações, são registrados na conta prédios próprios ou edificações. Como vocês puderam ver, o ativo contempla contas de bens e direitos. Mas e o passivo? O que o passivo contempla? Vamos ver? O passivo, por sua vez, são as obrigações da empresa. Representam ou representa as obrigações e valores negativos, né, no patrimônio da organização. Nós vimos ainda há pouco que na apuração da situação líquida, o passivo ele é deduzido. Então, passivo tem a ver com as obrigações, tá certo? São itens negativos, a gente já pediu para corrigir essa informação, na verdade, e eles proporcionam gastos. Vejam que ao contrário do ativo, que proporciona ganho, o passivo proporciona gasto. Porque, por exemplo, quando eu faço um empréstimo, eu pago juros. Quando eu compro a prazo de um fornecedor, geralmente eu pago mais caro pela mercadoria, assim sucessivamente. O contas a pagar é um exemplo de conta pertencente ao passivo. Congrega aqui as dívidas que a empresa tem para com terceiros. Os empréstimos a pagar, que servirá para registro das dívidas relacionadas a empréstimos que a organização fez. Os salários a pagar, que representam as dívidas para com os funcionários que a empresa possui. E os impostos a pagar, que representam as dívidas que a empresa tem a pagar para as entidades, para os entes da federação que arrecadam impostos, né? As entidades arrecadadoras. São todas obrigações, como vocês viram, que compõem o passivo. O que mais é importante nós destacarmos em termos de contas? Vejamos lá. O outro grupo, além do ativo e passivo, é denominado de patrimônio líquido. Nós vimos ainda há pouco que a situação líquida, que é apurada a partir da equação ativo menos passivo, ou bens mais direitos menos obrigações, geram a situação líquida, não é verdade? O patrimônio líquido ele seria, portanto, a diferença entre o ativo e o passivo. Ele contempla as contas que fazem esse ajuste, né, entre ativo e passivo. Ele representa as obrigações que a empresa tem para com os sócios ou acionistas. Vocês devem se lembrar, na situação problema anterior, quando nós dissemos que o capital próprio representava o valor do capital que a própria empresa investiu, os sócios, né, representando a empresa, investiram. Então, aqui o patrimônio líquido representa as obrigações para com esses sócios e acionistas. É a parte do patrimônio que medirá, inclusive, né, a situação ou condição da entidade. Se a empresa ou a entidade está numa situação positiva ou negativa. O patrimônio líquido também é conhecido
como passivo não exigível. Por quê? Porque se o sócio ele exige da empresa a devolução do patrimônio líquido, do capital social, dos lucros, das reservas, certamente eu terei um problema bastante sério em relação à continuidade da empresa, né? Se o sócio exigir a sua parcela do capital, vou levar embora o que é meu, por exemplo, a empresa deixa de existir. Eu teria uma situação de só sobraria no ativo os bens e direitos suficientes para pagar o passivo, né? E não é uma situação muito interessante. Por isso, o sócio ele não pode exigir o patrimônio líquido sob pena de matar a empresa, de descontinuar a empresa, tá bom? Por isso é conhecido como passivo não exigível. O que mais importante? Vamos em frente. Para resolver a situação problema 3, portanto, o Carlos terá que fazer o registro de toda e qualquer mutação, alterações nos saldos das contas contábeis patrimoniais. E depois disso, quando forem reconhecidos os fatos que alteraram o patrimônio, ele poderá organizar o ativo, o passivo e o patrimônio líquido na forma do balanço patrimonial, tá certo? Justamente o balanço patrimonial é o nome que nós damos aos dados organizados na forma de ativo, de passivo e de patrimônio líquido. Uma vez levantadas as contas no ativo, passivo e patrimônio líquido, é possível se analisar os saldos dessas contas patrimoniais e identificar a diferença entre o ativo e o passivo, encontrando assim o patrimônio líquido. Tá certo? Esse é o desafio que Carlos tem nesse momento para solucionar. Agora nós chegamos no ponto em que vocês perguntaram, né? Olha, professor, explicar um pouco melhor sobre o balanço patrimonial. Justamente, esse é o ponto que nós precisamos compreender. O balanço patrimonial nada mais é do que as contas organizadas nos 3 grupos que nós acabamos de aprender. Então, as contas organizadas dentro do ativo, como bens e direitos, as contas organizadas dentro do passivo, então, dentro do ativo, dentro do passivo, elas dão forma ao que nós chamamos de balanço patrimonial. Por quê? Porque o balanço patrimonial, ele contempla, além do ativo e o passivo, o patrimônio líquido, que dá equilíbrio, faz com que o total do ativo seja igual ao total do passivo, tá certo? Então, ativo, bens e direitos, representam as aplicações de recursos, locais onde eu apliquei os recursos da organização, e o passivo representa as obrigações, ou seja, as origens de recursos, de onde os recursos vieram. E também o patrimônio líquido, que é a origem também de recursos, por isso fica do lado do passivo, né, no balanço patrimonial, e que representa o valor que os sócios investiram na organização. É preciso, né, termos certeza de que os saldos dessas contas estão corretas, e aí, a partir do momento em que os saldos estiverem corretos e eu organizar na forma de ativo, passivo e patrimônio líquido, eu terei o nosso balanço patrimonial, tá certo? Então teremos a oportunidade nas aulas subsequentes de trabalharmos com o balanço patrimonial, entendermos um pouco melhor a sua estrutura e principalmente os subgrupos, né, que compõem o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Nós estamos falando aqui dos 3 principais grupos, mas são os grupos que a gente chama de grupo geral, o grupo amplo. Dentro deles, cada um deles, nós temos os subgrupos. E dentro dos subgrupos, nós temos as contas que ficam organizadas no balanço patrimonial. Compreendido? Então, demos aí mais um passo no entendimento do balanço patrimonial, como vocês haviam pedido. Tá joia? Vamos em frente? Vamos para a nossa última situação, problema, que também será um desafio que Carlos tem para solucionar junto à empresa Alfa. Só que agora vocês verão
que nós vamos trabalhar com os lançamentos, os registros contábeis. Por isso é muito importante nós compreendermos o débito e o crédito. Mas vamos em frente, vejamos a nossa quarta situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos então para a situação problema 4. Vejamos lá. Foram encontrados fatos contábeis. E fatos contábeis são acontecimentos que ocorrem no cotidiano da empresa, como nós veremos daqui a pouco, ocorridos no mês que nós estamos, no mês atual. Para que tenhamos uma boa prática contábil e respeitando os princípios contábeis, nós precisamos reconhecer esses fatos, essas mudanças, no patrimônio da empresa. Esse é o desafio que Carlos tem nessa quarta situação problema. Diante dessa nova situação, ele, Carlos, terá como foco registrar esses acontecimentos. E aí é muito importante nós entendermos que a contabilidade trabalha com o registro dos fatos a partir do método das partidas dobradas, na verdade, em que eu sempre indico 2 contas no momento em que eu estou fazendo o registro. Vamos ver como isso funciona. Vamos em frente. Os fatos que foram identificados e que precisam ser registrados são os seguintes. Os sócios, eles injetaram no patrimônio da empresa em dinheiro, essa informação é importante, porque se foi em dinheiro, afetará a conta caixa, tá certo? No valor de R$1 milhão. Quanto foi para o caixa? Então, para o caixa foram 5%, que representa aqui R$50 mil. 75% foi para o banco, é outra conta que estará envolvida no registro contábil, 750 mil nesse caso específico. E 20% envolveu a conta veículos. 20% representa aí R$200 mil. Então, nesse lançamento, como vocês podem ver, eu estou envolvendo aqui pelo menos 4 contas. Quais são elas, né? A conta de capital, olha só, a conta de capital social, que é o valor que está sendo injetado de 1 milhão, é a origem, é de onde veio os recursos aplicados aonde? Então, 50 mil no caixa, 750 mil no banco e 200 mil em veículos. Esse primeiro fato envolve, portanto, 4 contas. O segundo fato, depósito em dinheiro no banco. Novamente, eu tenho aqui a figura do caixa, olha só. Novamente a figura do caixa, porque envolveu o dinheiro. E a conta bancos, no valor de R$200 mil, que é para onde o recurso foi. Portanto, eu envolverei a conta bancos, porque o recurso foi para lá, e envolverei a conta caixa, que é de onde o recurso veio. Nesse caso, 2 contas envolvidas no fato de número 2. O fato de número 3 é uma compra, portanto, uma aplicação de recursos. Onde? Na aquisição de móveis e utensílios. Nesse caso, portanto, eu estarei envolvendo uma conta chamada móveis e utensílios, no valor de R$5 mil.
E de onde veio o recurso para investir nesses móveis e utensílios? Do banco, né? Então aqui o cheque indica que aqui eu tenho a figura do banco. Tudo bem? Duas contas envolvidas nesse fato número 3. Móveis e utensílios e bancos. O fato de número 4, compra de mercadorias para revenda, está envolvendo, portanto, a aplicação de recurso em estoques, tudo bem? Em estoques. E de onde veio o recurso para essa aplicação de 840 mil em estoques? Mediante uma transferência bancária, portanto, a outra conta envolvida é o banco, tá certo? Então, estoques a banco. Vocês perceberam, e a gente viu aí os 4 primeiros fatos encontrados, que a contabilidade sempre acusará a aplicação de recursos, que é para onde o recurso está indo, e acusará a origem do recurso, ou seja, de onde o recurso está vindo. Esse é o nosso desafio para solucionar a situação, problema que nós estamos vendo. Sempre indicar as contas onde os recursos estão sendo aplicados, né? Que aumentará assim o saldo dessas contas, e a origem, que é de onde o recurso veio. Temos mais fatos para compreender. Vamos em frente. O fato de número 5 envolveu o pagamento, olha só, pagamento de salários. Portanto, a aplicação de recursos foi no pagamento de salários. Como eu tenho uma conta a pagar, salários a pagar, registrada no meu passivo, essa é a conta que eu utilizarei para indicar a aplicação dos recursos, né? Salários a pagar, no valor de 55 mil reais. E a origem? Eu apliquei em salários a pagar, mas e a origem? De onde veio o recurso? Então, no caso, mediante a transferência bancária. Se foi envolvendo transferência bancária, eu estou envolvendo também a conta bancos. Essa é a origem do recurso que eu estou aplicando. O sexto fato refere-se ao pagamento de empréstimo. Vejam só, eu estou pagando um empréstimo bancário. Que conta está envolvida aqui? Eu estou aplicando recursos no quê? Nos empréstimos a pagar, certo? Nos empréstimos a pagar, no valor de 252 mil. Essa é a aplicação de recursos. Agora, e a origem? De onde esses recursos vieram? Conta corrente, foi debitado o empréstimo na minha conta corrente. Mais uma vez, eu estou envolvendo aqui a conta banco, tá certo? Então, empréstimos a pagar é a aplicação do recurso e bancos é a origem do recurso. Ficou fácil aí, né? O sétimo fato envolve uma compra de computadores no valor de 20 mil reais. Portanto, aqui eu tenho a figura da conta computadores e periféricos. É aí que eu estou aplicando o meu recurso. Opa, mas na contabilidade eu preciso, além da aplicação, indicar a origem. Qual é a origem? Foi por meio de cheque. Mais uma vez, se foi por meio de cheque, envolvemos a conta banco. Tá certo? Então foram aí mais 3 fatos devidamente registrados e que a contabilidade faz, o que a contabilidade faz para controlar o patrimônio das entidades. Mas, Carlos, fazendo esses registros, não estará solucionando 100% dos problemas apontados na situação problema, porque além do registro dos fatos, ele precisa atualizar os saldos dessas contas, né? Então são 2 desafios. Mas a parte mais complexa, digamos assim, da solução do problema é essa que nós estamos vendo, que é a indicação
das aplicações e das origens de recursos, alterando os saldos dessas contas. Tá legal? Tenho certeza que dessa forma nós vamos conseguir solucionar o nosso problema. Podemos ir em frente. O fato de número 8 envolveu a compra de um software. O software, portanto, é a nossa aplicação de recursos, tá certo? Bem, e a origem? Contabilidade precisa sempre indicar a origem. A origem dos R$10.000 que foram aplicados no software, nesse caso aqui, foi por transferência bancária, mais uma vez, envolvendo, portanto, a conta banco, tá certo? Então está aí a conta banco, mais uma vez, sendo movimentada. O nono fato é o pagamento de uma energia elétrica, uma despesa. Então está aqui, a própria energia elétrica é a aplicação do recurso. E a origem? De onde veio o recurso? Está aqui, ó, pagamento em cheque. Então, mais uma vez, envolvendo a conta banco. Um valor de R$ 7.500. Eu movimentei, portanto, a conta de despesa chamada energia elétrica e creditei a conta banco, né? Mais uma vez, que representa aqui a origem do recurso. E o último fato que Carlos localizou, o fato de número 10, o pagamento de uma outra despesa, só que agora a despesa se chama aluguel. Portanto, eu vou envolver uma conta chamada aluguel, no valor de R$ 5.500, e vou envolver uma conta chamada banco, tá certo? Uma conta chamada banco, porque foi em cheque, tá certo? Então vejam que o lançamento, o registro desses fatos, desses 10 fatos, sempre envolverá duas contas. Então, envolverá a conta a débito, que representa onde eu estou aplicando o meu recurso, e envolverá a conta a crédito, que indica qual é a origem. Tudo bem? Aplicação e origem de recursos. Débito e crédito. Sempre. Tudo bem? Sendo assim, vamos em frente. Vamos colocar em prática aqui mais alguns conhecimentos. Lembram-se do balanço patrimonial? Como eu disse, no finalzinho da aula, a gente ia ter oportunidade de conhecer o balanço de uma forma estruturada. Eu gostaria que vocês olhassem para esse balanço e gravassem essa imagem, fixassem essa imagem na mente de vocês, porque esse balanço, essa imagem, ela representa a estrutura patrimonial utilizada pela contabilidade para o controle das movimentações, da dinâmica patrimonial e automaticamente para a gestão e controle do patrimônio. Tá aí o balanço patrimonial. Do lado esquerdo, o nosso ativo, que representa os bens mais direitos, conforme nós vimos. Está aqui do lado direito o passivo, que representa as obrigações. Ok? E também está aqui do lado direito, fechando a nossa equação patrimonial, o patrimônio líquido, que representa aqui o capital próprio, né? Capital próprio. Ou seja, ativo menos o nosso passivo é igual
ao patrimônio líquido, tá certo? Então está aí a equação patrimonial demonstrada graficamente por ocasião do balanço patrimonial. Muito importante que nós tenhamos sempre em mente essa estrutura, porque ela nos acompanhará durante todo o estudo da contabilidade. Vamos em frente? Vejamos lá. O ativo tem natureza devedora. Por que que o ativo tem natureza devedora? Como eu expliquei para vocês, em contabilidade, o débito representa a aplicação dos recursos. Portanto, os locais nos quais eu faço aplicações de recursos são denominados de contas de natureza devedora. Por sua vez, o passivo tem natureza credora. Por quê? Porque ele representa a origem dos recursos, tá certo? Aplicação e origem. Por isso que a contabilidade trabalha no sistema de débito e crédito. Ela sempre debita a conta que está recebendo a aplicação de recursos e sempre credita a conta que está representando a origem do recurso. Sendo assim, podemos ver a solução da situação problema 4. Vamos lá? Os fatos contábeis se dividem, portanto, em fatos permutativos, qualitativos ou compensativos, são todos sinônimos, tá certo? Esses fatos permutativos são aqueles que geram permuta, geram trocas entre contas do patrimônio da organização. Por exemplo, o depósito feito em conta corrente. Sai dinheiro do caixa, que está no ativo, entra dinheiro no banco, que também está no ativo. Então, houve apenas uma permuta, uma troca. Não envolveu alteração na situação líquida. Já no caso de envolver uma alteração no patrimônio líquido, a gente viu fatos desse jeito, por exemplo, o pagamento da energia elétrica, o pagamento do aluguel. Eu estou falando de fatos modificativos. Os fatos modificativos são aqueles que alteram, que modificam, que geram variações no patrimônio líquido das organizações. Ou seja, sempre estará envolvendo uma receita, um custo ou uma despesa. E o fato misto é quando ocorre ambas as situações. Ocorre uma permuta, mas também modifica a situação líquida. É o caso, por exemplo, de quando eu pago um fornecedor meu, portanto, sai dinheiro do banco ou do caixa, mas também sai a minha dívida. Então, nesse caso, está havendo uma permuta entre ativo e passivo, não altera o patrimônio líquido, seria permutativo. Todavia, quando eu faço esse pagamento com juros, nesse caso, eu tenho uma despesa de juros e essa despesa diminui o meu patrimônio líquido, diminui a minha situação líquida porque está diminuindo o meu lucro. Opa, se eu mudei a situação líquida, é um fato modificativo. Portanto, um fato misto é quando envolve as duas situações simultaneamente. Legal? E os lançamentos que nós fizemos dos 10 fatos localizados representam sempre a aplicação e a origem de recurso, o débito e o crédito. Sejam fatos permutativos, sejam fatos modificativos ou sejam fatos mistos. Vamos recordar esses registros? Vejam aí. Quando o Carlos ele recebeu esses fatos, ele analisou cada um dos 10 e efetuou o registro. Sempre será feito um lançamento contábil para cada fato, né? Cada fato ocorrido. Na forma de débito, indicando a aplicação de recursos, e na forma de crédito, indicando a origem dos recursos. O fato 1, só relembrando, nós debitamos, ou seja, nós aplicamos dinheiro no banco, se por meio de um depósito, né? Então,
quando debitamos a conta banco, nós estamos aumentando o valor dessa conta porque eu estou aplicando recurso nessa conta. Portanto, débito de banco. E crédito de caixa, porque eu estou diminuindo o saldo de caixa, ele é a origem do recurso que foi para o banco. Então, eu diminuo caixa e aumento o banco. Eu debito o banco e credito caixa. Da mesma forma, a compra de um veículo, 50% em dinheiro, 50% em cheque, eu estou aplicando no quê? No veículo. Então, é débito de veículo e crédito de caixa da metade que foi em dinheiro e crédito de banco da outra metade que foi em cheque. Nesse caso, eu tenho uma aplicação de recursos, um débito e 2 créditos. Vale lembrar que na contabilidade sempre eu estarei registrando os fatos dessa forma, indicando débitos e créditos, aplicação de recursos e origens de recursos, tá certo? Solucionamos assim a última situação, problema da nossa aula de hoje. Vejamos o vídeo de encerramento e já voltamos. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Uma vez encerradas as situações problemas, o nosso trabalho não para aqui, como ficou claro no nosso vídeo de encerramento das situações problemas. Vejam aí os desafios que nos esperam. Agora é com você. Como ficou claro no nosso vídeo, é necessário que sejam feitas as atividades propostas no livro e também que sejam praticados os conhecimentos que vocês adquiriram na nossa aula de hoje. Não deixe de analisar as contas patrimoniais, não apenas dos casos trazidos no nosso material didático, mas de outras empresas, inclusive empresas nas quais vocês trabalham. Por que nós sempre frisamos isso, né? Porque se nós não colocarmos em prática os conhecimentos obtidos, nós acabamos ou nos esquecendo ou não conectando esses conhecimentos com os conhecimentos seguintes que nós precisamos ter para a completa compreensão da contabilidade. Portanto, sempre vale a pena frisarmos. A execução de exercícios é fundamental. Quando nós falamos em colocar em prática esses conhecimentos em outras empresas, nós estamos destacando que você, no seu ambiente de trabalho, na sua vida pessoal mesmo, você pode aplicar os débitos e créditos dos lançamentos contábeis, registrando os fatos acontecidos na vida real, na realidade de trabalho ou na realidade de vida que você tem. É importante que você utilize todas as oportunidades para o aprendizado. É isso que nós sempre esperamos. Eu estou à disposição de vocês sempre, sabem disso, está aí, estamos à disposição para dúvidas, vamos sempre respondê-las na maior prontidão quanto possível e da melhor forma que nós pudermos, tá ok? Sobre as questões veio apenas aquela do balanço patrimonial que nós durante a própria exposição da aula tivemos oportunidade de responder. Aliás, é sempre bom frisar, o balanço patrimonial é a principal demonstração contábil que a organização levanta sobre o seu patrimônio e a demonstração que evidencia o equilíbrio patrimonial, como vocês puderam ver. Ativo, do lado esquerdo, representando sempre a aplicação de recursos, portanto de natureza devedora, e o passivo, do lado direito, representando as origens de recursos, portanto de natureza credora. Patrimônio líquido como resultado da equação patrimonial, ativo menos passivo, igual ao patrimônio líquido,
que também tem natureza credora, porque o passivo também representa uma origem de recursos. Lembram-se do sinônimo de patrimônio líquido? Passivo não exigível. Por quê? Se for exigido, nós realmente teremos problema, a empresa deixa de continuar. Estaremos daqui a pouco no nosso chat para a nossa atividade e nos vemos em breve. Até já! Olá, nós estamos chegando ao final da primeira unidade de contabilidade. Ao longo dessa unidade, nós estudamos o conceito de patrimônio e, consequentemente, os conceitos de bens, direitos e obrigações que se desdobram dele. Entendemos o que são e como funcionam as demonstrações financeiras e contas patrimoniais. E vimos que a contabilidade está presente em todas as atividades de uma organização, sejam elas financeiras, contábeis ou tributárias. Também entendemos o que é patrimônio líquido e como analisar as contas e resultados patrimoniais de uma empresa. Já na SR dessa unidade, ajudamos o analista contábil Carlos, contratado pela empresa do setor químico Alfa, a propor soluções para lidar com uma crise financeira. Vamos lembrar qual foi o nosso desafio em cada uma das SPs? Na SP1, observamos que a empresa Alfa não vinha aplicando corretamente os princípios contábeis, distorcendo o conceito de regime de competência. Então, algumas possibilidades seriam que Carlos apresentasse aos executivos da empresa os princípios e objetivos da contabilidade e enfatizasse que os princípios são regras da contabilidade que devem ser cumpridos, de acordo com a legislação. Afinal, o objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio. Já na SP2, ajudamos o analista a calcular o patrimônio líquido da Alfa. Para isso, sugerimos que ele selecionasse as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido da empresa, apurasse o seu patrimônio líquido, atualizasse o patrimônio líquido com o valor referente aos registros não contabilizados e determinasse a situação patrimonial líquida da empresa. Ao considerar estes elementos, Carlos teria condições de apurar e atualizar o patrimônio líquido da empresa, permitindo que seus registros fossem regularizados e que a empresa conhecesse, de fato, sua realidade financeira. Assim, estaria preparada para enfrentar as oscilações do mercado com segurança. Já na SP3, apresentamos um demonstrativo patrimonial e financeiro do mês, apurando o resultado patrimonial e emitindo um relatório simples. Para isso, partimos da ideia de que o patrimônio líquido é igual à subtração dos saldos de contas contábeis patrimoniais do ativo pelos saldos de contas patrimoniais do passivo. Por fim, na SP4, ajudamos Carlos a fazer um novo balanço patrimonial, apurando os novos saldos das contas contábeis patrimoniais. Nesse caso, utilizamos a ideia de que, em cada fato contábil registrado através de um lançamento contábil, a subtração dos débitos e créditos deverá ser sempre zero. Para concluir essa unidade, nós temos um desafio especial. Você é capaz de encontrar a resposta para o problema a seguir? A revendedora de embalagens Cumbuca comprou a um preço de R$30 mil um rolo de plástico bolha para revenda. Manteve o rolo sem uso em sua loja durante 45 dias e no 46º dia efetuou a venda dele por R$38 mil. Como o produto comprado pela revendedora era da filha de um dos donos da loja, ele solicitou à contabilidade que só efetuasse a contabilização no ato da venda. Sendo você o outro sócio, tomando conhecimento do assunto, o que você faria nessa situação? Pense sobre essa questão e discuta a resposta com seus colegas. E não deixe de consultar o seu livro didático e outras fontes bibliográficas para tirar as suas dúvidas e ampliar o seu conhecimento sobre o tema. Por fim, não deixe de responder também aos questionários das pré- e pós-aulas, disponíveis no seu ambiente virtual. Eles são muito importantes para o seu aprendizado. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!